Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco deste livro aqui, O Fim do Mundo Antigo e o Princípio da Idade Média, do Ferdinand Lotz, da edição 70, publicado em Lisboa, 1968. Então eu vou destacar alguns pontos aqui do livro, tá? Então aqui na página 14 ele vai falar o seguinte, ele vai tratar do tema da queda da Antiguidade e início da Idade Média. Esse processo foi um processo lento, se arrastou por alguns séculos, né? Onde você já vê o declínio do Império Romano, ele já vai começar ali no século II, século III, tá? Então, o cristianismo ele vai meio que seguir nesse período de declínio do Império Romano. E ali é que vai, depois o Império vai se dividir em dois, né, numa parte ocidental e oriental. A parte oriental ali vai dar origem ao Império Bizantino mais tarde, que vai dar uma certa continuidade ao Império Romano, e o lado ocidental vai meio que sucumbir à invasão dos bárbaros, né? A invasão que é marcada como fim do Império Romano ali do lado ocidental é a invasão ali em 476 dos bárbaros, né, de Roma. Então, ele vai marcar essa fase, então, que vai chamada Alta Idade Média, né? Esses séculos que vão até chegar mais ou menos o século XI, que é quando a Idade Média vai ter um destaque maior, um crescimento maior, a agricultura vai ter avanço nas técnicas, a população das cidades vai aumentar, o comércio, as feiras vão aumentar, e as universidades vão surgir, as catedrais. Então, isso é um desenvolvimento já posterior da Idade Média. Então, ele não está tratando dessa fase. Está tratando de uma fase anterior, seria o declínio do Império Romano e esse começo aí de Idade Média, né? Então ele fala que dessa passagem da antiguidade, chamada antiguidade, para a Idade Média, vai haver uma mudança de mentalidade, tá? Ele diz assim na página 14, e principalmente no caso do mundo interior, houve uma total reformulação vivencial. O homem passou a desviar-se com indiferença ou repulsa dos objetos mais queridos aos seus mais próximos antepassados. E já não compreende a literatura antiga, porque já não a ama. Né? Existe um declínio cada vez maior da literatura antiga. A própria forma que lhe serve de veículo, a língua, é algo que lhe escapa. As maravilhosas artes plásticas deixaram de o encantar. Então tem um declínio na literatura nessa fase, tem um declínio nas artes. Os deuses vieram a morrer às mãos do Deus único. Né? Então aquele panteão dos deuses acabou e veio o Deus cristão, Deus único, né? Cujos mandamentos impõem uma regra de vida de tal modo inovadora que doravante o mundo terreno passará para segundo plano. O sábio, imbuído da nova filosofia, irá passar a situar o objeto dos seus desejos no domínio do além. Então, outra mudança de olhar que muda a perspectiva. Né? Entre o homem dos novos tempos e o homem dos tempos antigos já não haverá mais lugar para um pensamento comum. Então, ele mostra essa mudança de mentalidade. Depois ele trata dos imperadores, né, que vão anteceder aí a ascensão do cristianismo, né? E ele fala então do Diocleciano. Diocleciano é um dos últimos imperadores a perseguir o cristianismo, né? E fala assim: mas nada de semelhante consegue discernir-se no termo do Principado de Diocleciano, o qual, pelo contrário, vem a findar num ambiente de prosperidade. O imperador só se decidiu a retomar as perseguições após longas hesitações que duraram vários anos, de 299 a 303, que são as perseguições aos cristãos. A razão de perseguir os cristãos por Diocleciano, que o terá levado a decidir-se por uma política de repressão, permanece envolta em mistério. Houve quem se interrogasse sobre se tal não teria sido fruto dos lamentáveis incidentes ocorridos no seio do exército. Os cristãos eram tidos como por pouco dotados para carreiras militares. Certas seitas, como por exemplo os montanistas, declaravam o serviço militar incompatível com o cristianismo. Mas o montanismo foi condenado e a Igreja Católica não era tão pragmática. A pouco e pouco, o cristianismo conseguira mesmo insinuar-se no exército, onde já dispunha de adeptos.
Será que houve quebra de disciplina, recusas de ordens para efetuar sacrifícios? É possível, mas tal não passa de simples suposição. Deve-se assinalar-se que nessa época Diocleciano estava sob influência de Galério, cuja mãe era uma fervorosa pagã e que transmitia ao seu filho o ódio pelo cristianismo. A verdade é que entre a Igreja cristã e o Estado, mesmo nos períodos de calmaria, nunca houve mais do que uma trégua tácita, precária à mercê do menor incidente. O pretexto para a ruptura, então veja, ele primeiro tentou explicar por essa questão aí do serviço militar. Ele não está convencido, não tem elementos. Segundo, por uma perseguição da própria mãe de Diocleciano, que era a fervorosa pagã e tinha ódio ao cristianismo. Talvez tenha vindo alguma coisa daí. Agora, o incidente que quebrou tudo, né, esse equilíbrio instável, né, parece ter sido o incêndio do palácio de Nicomédia. Tratava-se da cidade favorita de Diocleciano. Em alguns anos transformara na mais bela cidade do Oriente, depois de Antioquia e de Alexandria. Assim, tanto a última perseguição, essa de Diocleciano, como a primeira, aquela lá de Nero, foram desencadeadas pela crença na mania incendiária dos cristãos. Então, curioso isso, né? Ou seja, já no tempo de Diocleciano, alegou-se a perseguição provocada por terem causado incêndio no palácio. A mesma acusação que foi na época ali do Nero. Né? Depois ele fala do Edito de Milão. Né? O Edito de Milão, ele explica que também teve o Edito de Licínio, também, que também dava liberdade de culto. Essas decisões foram notificadas não sobre a forma de um edito, propriamente falando, mas sim sobre rescritos dos dois príncipes, Constantino e Licínios. Apenas o restrito de Licínios é que chegou até nós. O famoso Edito de Milão não é, pois, uma inovação, e não é uma medida visando particularmente aos cristãos. Ele começa da seguinte maneira: nós, tendo-nos reunidos em Milão, sob ditosos auspícios, e tendo cuidadosamente buscado tudo aquilo que pudesse ser útil ao bem e à tranquilidade públicos, entre outras coisas que possam ser úteis à grande maioria dos homens, julgamos ser necessário regulamentar, acima de tudo, aquilo que respeita às honras devidas às divindades, a fim de podermos dar aos cristãos e a todos os outros a livre faculdade de seguirem a religião que escolherem, que, consequentemente, possa a divindade, na sua celeste morada, dar-nos testemunho de sua satisfação e mercê dos seus favores, tanto a nós quanto aos povos que vivem sob a nossa jurisdição. O Edito de Milão proclama, portanto, a liberdade de culto. Tá? Ele não prova de modo algum que Constantino se converteu ao cristianismo. Então, essa parte aí do Edito de Milão, é interessante que ele fala que vai dar liberdade de culto aos cristãos. Então, é sinal de que eles eram perseguidos antes, né? Tá meio que implícito isso daqui. Aqui. Sobre a posição de Constantino, né, ele fala assim, existem moedas da época que relatam um monograma cristão. Também é verdade que pode-se ler no inverso, Soli Invicto Comite, uma invocação ao Deus Sol, Deus dos imperadores do exército, desde Cláudio II e de Aureliano, que era um sacerdote do Deus Sol, e que também chegou a ser Deus do próprio Constantino na sua juventude. Se é verdade que o imperador concede determinados privilégios às igrejas cristãs, o fato é que o mesmo sucede em relação aos templos. E nunca Constantino renunciou ao seu título pagão de Pontifex Maximus. Quanto às funções públicas, tanto as confia aos pagãos como aos cristãos. Na corte rodeia-se de toda uma série de filósofos e retóricos, todos pagãos, naturalmente. Mas encerrou os templos, disse-á, não mais do que 2 ou 3, como os templos de Esculápio em Egeia e o de Afrodite em Heliópolis. E isso porque eram locais mal afamados. Proíbe os sacrifícios, mesmo dentro das casas,
mas isso apenas porque pretende que tudo tenha lugar às claras, sob seu controle. E mesmo depois de 324, altura em que se converteu ao cristianismo, tanto quanto lhe era possível, mantém uma certa benevolência para com o paganismo. Em suma, Constantino protegeu o cristianismo e veio a tornar-se cristão já no fim da vida, apenas porque sentiu nessa religião uma força que não quis deixar à margem da sua ação de governos. Então, essa é a postura do cristiano. Aí ele já descarta a possibilidade de que Constantino fosse um livre pensador. Não havia livre pensadores nessa época. Né? Ele tinha interesses religiosos ali. Assim, os países onde nasceu Constantino e onde seu próprio pai reinou, até 312, incluem-se entre os menos cristãos do império. É paradoxal que o imperador Constantino, um ocidental, tenha imposto uma religião que só viera difundir-se no lado oriental do império. Se algum imperador houve que tivesse interesse em abraçar o cristianismo, tal foi o caso de Galério e de Maximiano Daia, os quais, pelo contrário, foram seus piores inimigos. Mas para o soberano reino do Ocidente, aliar-se ao cristianismo representava um perfeito absurdo político. Então, para Constantino, aliar-se ao cristianismo era um absurdo político. Mas era mesmo perigoso, já que o exército, a única força real do Estado, era todo ele pagão, sendo principalmente dedicado ao culto do sol. E ainda será por muito tempo. Mas terá se convertido Constantino? Eis-nos de volta à questão atrás levantada. Se entender por conversão uma reformulação moral interna, a resposta é sem dúvida negativa. Mas não se trata disso. Trata-se sim de saber se o imperador, após a sua vitória sobre Maxêncio, deu mostras aparentes, oficiais da sua adesão à nova fé. Tais mostras são inegáveis. Então, essa tolerância aos cultos, né, que durou cerca de 10 anos, muito em breve se tornou precária para os não cristãos. A imparcialidade oficial do imperador não passou de hipocrisia. Mesmo durante esse período, que vai de 303 a 323, os cristãos foram constantemente favorecidos. Aí ele fala do domingo, que o domingo foi decretado feriado. Não está dito ali que é em função dos cristãos, mas beneficia claramente os cristãos. Membros do clero são isentos de impostos, igrejas são construídas. Né? E depois, nessa segunda fase, depois de 324, ele torna-se agressivo, condena o culto de Apolo, cujo oráculo viera a desencadear a perseguição de Diocleciano, em 326, a quando da repetição em Roma da cerimônia dos seus vicenália, censura os soldados por fazerem sacrifícios a Júpiter Capitolino e se deixarem conspurcar pelo Senado e pelo povo romano, que na sua grande maioria permaneceram pagãos. Proíbe, depois de 330, os funcionários de fazerem sacrifícios aos deuses nas cerimônias oficiais. De um modo geral, devem abster-se de qualquer participação pública nos cultos pagãos. Então, essa é a postura do Constantino. Tá? Então, é isso. Muito obrigado, então.